Estamos aí novamente, né, com o nosso cafezinho para aquecer Aham. nesse dia Eu de gelado. novo tenho o João lá preparando o café, tá? Esta coisa dos casos clínicos, né? Hoje em dia nós estamos fazendo o treinamento para a comunidade do BioBita, e ali a gente tem proveito disso, né? Por exemplo, eu estou fazendo também para os dentistas com outro sistema. Bom dia, Rita. Rita Guerra deu um bom dia aqui. E aí, o que acontece? Às vezes eles vêm com uma situação, eu estou com um caso assim, assado, mostram os dados e, olha, me lembrou este caso aqui, olha aqui que situação. E a gente traz uma situação bastante similar, é incrível como pode, né? Não, incrível não, ou seja, está começando a acontecer isso, tá? Da gente ter uns casos similares que dão uma guia, né? Bom, ele fez assim, deu este resultado. E aí, isso é bastante interessante. A Rita está falando, vou tomar um café agora, que bom participar hoje. Né? A Sônia Beatriz, Sônia, bom dia para você também. Né? Então, o caso de hoje, Rodrigo, trata de quê? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui em seguida, mas eu queria comentar então, né, Cristiano? E só para quem ainda não me conhece, né, sempre tem pessoas novas entrando na live aqui. Então, faço parte do time comercial da Kinetec, também sou graduando em fisioterapia. Então, por isso, até o momento, eu apresento casos clínicos dos nossos parceiros, né? Mas quem sabe a partir do ano que vem eu possa começar a criar os meus casos clínicos também como fisioterapeuta, né? Então, depois disso a gente começa a trazer aí material também, junto com os nossos colegas e parceiros, né? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, Christian, e a gente Certo. vai entrar no nosso caso clínico de hoje, certo? Vamos lá. Tá vendo a minha tela, Christian? Ótimo. Estou vendo muito bem. Perfeito. Então, hoje nós vamos trazer um caso clínico bem interessante, novamente, do Dr. Felice, né, que traz bastante casos para a gente, sobre análise de movimento em pacientes com deficiência psicomotora em lares de idosos. Né? Então, tem se falado muito, nesse período da pandemia, em atendimento a domicílio, atendimento, né, com um público idoso que tem todo esse cuidado dos profissionais com esse público, né, em virtude deles estarem muito em casa, né, por decorrência da pandemia, toda essa situação. Então, aqui, a gente vem trazendo um caso clínico que ele não está completo, né, um caso clínico que mostra as avaliações iniciais e eles ainda estão trabalhando no plano de tratamento para um momento posterior a gente apresentar os resultados finais desses testes. Mas aqui é interessante que a gente mostra uma rotina de atendimento, certo? Então, aqui a gente tem, né, o Dr. Felice, como eu falei novamente, trazendo esse caso de análise de movimento em pacientes com deficiência psicomotora em lares de idosos residenciais e semi-residenciais, com distúrbios de equilíbrio estático e dinâmico, certo? Então, ele traz para a gente aqui, inicialmente, o termo psicomotor, que refere-se às conexões feitas entre as funções mentais e neuromusculares. Né? A deficiência psicomotora ela ocorre quando há uma ruptura entre essas duas conexões. Então, isso afeta, né, afeta a maneira como a pessoa se move, como ela fala, realiza suas atividades diárias. E o retardo psicomotor é o transtorno mais importante nesses estados né, depressivos. Então, a gente tem aqui um trabalho feito nesse lar, né, nesse local, com 5 pacientes do sexo feminino, com idade entre 25 e 45 anos, que estão internados, né, estão nessa internação residencial ou semi-residencial, então talvez tenha alguns que não ficam o tempo todo, né, onde foram selecionados com bases em critério de autonomia, colaboração e disponibilidade. O modelo de seleção diz respeito em especial à aplicação da escala de equilíbrio marcha de Tinnett, ou seja, deve ter sido feito de forma geral nesse local a escala de Tinnett, que é aquela escala clássica, e dentro desses grupos, dependendo do que foi observado, foi-se então encaminhado solicitada essa avaliação mais completa desses pacientes que tiveram então um score de 14 a 28 pontos na escala de Tinnett, certo? Aqui tem mais uma questão, então, dos recursos sintomáticos. Todos os pacientes não relataram sintomas de dor, mas instabilidade postural com distúrbios do equilíbrio estático e dinâmico, dificuldade em caminhar e coordenação motora.
apresentados. Então, são pacientes que têm dificuldade, às vezes não apresentam especificamente uma dor, né? Aquele público geral, que a gente tanto fala, né? O público que está em casa, que muitas vezes não pode mais praticar sua atividade física no parque, ou sair para, né, o seu passeio. Então, né, um público que requer bastante cuidado. Tem toda a questão que o Fábio Rebelato sempre traz para a gente nas lives dele, né, Cristiano? Me lembrou bastante esse público que ele atende, que ele fala com tanto carinho, né, que Sim. precisa de um O zelo público do Josimar, do Fábio Rebelato. Exato, Sim, exatamente. sim. E un dettaglio, tá, Rodrigo, che a Itália, o Felice Piccarello é italiano, né? Acho que napoletano. E a Itália é um dos países com mais idosos, né? Então, a Itália é já na realidade muito presente, tá? De ter muitos idosos, assim, a quantidade de idosos enorme, né? Então, eles lá estão tentando já encontrar caminhos para organizar melhor a sociedade que está tendo esta população em grande aumento, né? Exatamente. Então, assim, inicialmente ainda, né, o doutor Felício, sua equipe, enfim, fizeram alguns testes clínicos, né, o teste de Romberg, a escala de Fukuda, teste de Caio e o teste de Alpert. Então, são testes, né, realizados para complementar. Além disso, né, desses testes clássicos, foram feitos, então, os testes instrumentais. Então, foi feito o teste de equilíbrio, com um teste de equilíbrio de 30 segundos, bipodal, de olhos abertos e de olhos fechados. A gente já trouxe ontem também esse teste de equilíbrio, que, como a gente falou, está sendo muito utilizado em várias áreas. É um teste que tu vai escolher o tempo, vai escolher bipodal ou unipodal, olhos abertos ou olhos fechados, e o paciente, com o sistema acoplado a nível de S1, vai fazer esse teste, né, onde a gente vai aqui observando, né, o centro de equilíbrio dele se deslocando na tela, e o objetivo é estar o mais próximo do encontro aí das duas linhas tracejadas, né, que seria o centro. Após finalizado esse teste, nós temos uma série de informações muito importantes respeito ao equilíbrio desse paciente, né? Então, aqui está o resultado, né? A gente avalia um ângulo de oscilação, né? Ou seja, né, para qual o lado que esse indivíduo está, né, oscilando mais. Dificilmente vamos conseguir ter essa precisão nos testes clássicos, né, que tinham sido realizados anteriormente. Nós temos aqui uma área de elipse, Christian, muito alta, comparado até aos resultados, os testes do caso clínico de ontem. Quem não viu o caso clínico de ontem, está no YouTube, né, Cristiano? Para poder analisar também. Sim, acho que estão editando para deixar ele mais... Isso. Fica ali por algumas horas e depois o pessoal do marketing tira, então quem não viu, dá uma corridinha lá, ou depois a gente pede para a gente envia o material depois editado, tá? Nós temos aqui um ângulo de oscilação antero-posterior e médio-lateral, assim como as velocidades das oscilações, que são bastante altas também, né? Como eu disse, neste caso clínico aqui, nós ainda não temos os resultados finais, né, que estão sendo trabalhados, mas a gente tem comparações em outros testes, né? Tem bastante trabalho do Dr. Guilherme, como o Christian mesmo citou, que mostra esses dados aqui, considerados bastante altos. Tá? O teste de marcha, tá? Então foi feito o teste de marcha clássico, onde o paciente vai com o sistema também a nível de S1 realizar essa marcha por alguns metros, né? Uns 7 metros, ida e volta, enfim. O sistema vai fazer as médias e os desvios padrões dos passos, das passadas, né? E vai calcular uma série de parâmetros, como aqui, por exemplo, um índice geral de simetria, né, que a gente vai entender um pouquinho melhor logo em seguida, onde a normalidade seria acima de 90%. Como a simetria desse indivíduo só atingiu 66%, já ilustra aqui em vermelho. Se ele atinge a normalidade, fica em verde, né? Assim como a velocidade muito baixa, né? O parâmetro de velocidade baixa é algo bastante preocupante, né, Cristian? Principalmente para esse público. Sim. Assim como a cadência também.
né? O que a gente vê de dado também bastante interessante aqui é uma propulsão bastante assimétrica, onde no lado aqui, no lado direito, né? 5,51 dentro da normalidade e o lado esquerdo 3,6. Né? Então, essa aqui é um dos parâmetros que norteia a simetria também. Né? Então, a gente tem aqui membro direito e esquerdo trabalhando de forma muito diferentes, o que é muito preocupante. Né? Essa propulsão ela pode gerar instabilidades, né? Pode gerar uma compressão na região coxofemoral, né? Dentre outros Sim. problemas Quando que podem tem acarretar, né? pouca força, sim, né? A pessoa depois mostra uma coisa, né, que o Guilherme comentamos com o raciocínio clínico, mas assim, a exatamente. propulsão, a velocidade, né, são dois aspectos atrelados a aspectos morfológicos, então principalmente a força e eventualmente a amplitude de movimento. É que a propulsão, sem dúvida, é a força. Está no subjeto que não tem aquela força ali no lado Exatamente. direito, tá? E É o sinal, né, que deste a diferença entre a direito e esquerdo é principalmente o lado direito que não tem força, né, para fazer a exatamente. propulsão. Isso. E a gente vê que o lado esquerdo, então, ele está em 5,51, ele está ali, né, no limite. Está Então, no ainda o limite. ideal seria Sim. também, né, ganhar. Eu gosto muito daquele caso clínico apresentado pelo Thiago Marta, que ele faz o teste de equilíbrio bipodal para atletas um atleta de basquete que teve a torção de tornozelo, aonde o Sim. equilíbrio unipodal direito, que era o lado não lesionado, estava muito baixo, né, índices muito baixos, e o lado esquerdo ele nem conseguiu realizar. Depois ele aumentou os dois parâmetros, né, os dois membros melhoraram os parâmetros do equilíbrio. Então aqui também, mesmo fazendo um trabalho sobre o membro que tem menos força, o lado contrário também vai ganhar bastante, provavelmente. A gente vê também a mobilidade da pelve aqui dentro dos gráficos nos 3 planos. Né? Aqui foi feito só o recorte para esse teste da rotação da pelve, né? Onde a gente vê aqui a faixa escura seria a normalidade da rotação dentro da fase apoio-balanço, né? E a gente vê principalmente o lado direito aqui bastante mantendo uma rotação externa, né? Então a gente tem ali Sim. parâmetros bastante. O paciente que ele está plano, ele não movimenta a Exatamente. rotação, Não não está está fazendo criando rotação, né? Ele está tendo rotação. um bloco. Exato. A Exatamente. PEV não roda, né? Aqui. Então, né, Exatamente. clássico quando o paciente anda devagar. É um grande clássico também que a amplitude de movimento da PEV sejam todas reduzidas, né? Então, é um paciente que aqui está meio que sapateando, assim, né? Andando muito devagar Exatamente. Uhum. Lembrando que o caso clínico, como eu digo, esse caso, né, esse estudo, ele está sendo desenvolvido. Então, foram usados 5 pacientes e aqui tem recortes de um para exemplificar um pouco do trabalho que está sendo realizado. Os testes, então, que foram feitos ainda foi o teste de tronco. Opa, passei aqui sem querer. Né, que mostra a mobilidade na flexão e extensão. Esse aqui é o BioBeat, novamente sendo protagonista aqui na avaliação. Aqui nós temos o posicionamento do cinto, e aí o paciente realiza, né, a avaliação dos planos e aparece em tempo real na tela, né, ou numa televisão, se for espelhado, para que o paciente possa construir junto com o profissional esse relatório, para que ele possa entender aonde ele tem déficit, aonde ele precisa trabalhar, e o profissional pode ter uma comunicação muito assertiva, né, dentro desses testes aqui realizados. Depois disso, né, depois de ser feitas essas avaliações de equilíbrio, de marcha e de mobilidade de tronco, também foi feito um trabalho com a realidade aumentada de cervical. Né? Então, o paciente passou aqui por uma sessãozinha onde, não sei se tem áudio aí para vocês, Christian, tu está ouvindo? Neste Acho que momento, não, né? não. Pelo Sim. compartilhamento, mas o profissional vai solicitar dentro desse relógio os números que ele quer atingir,
e o paciente precisa executar, né, vendo esse ponto no nariz, né? Então, é um protocolo bastante interessante de reabilitação, tá? Para auxiliar nas suas técnicas, nos seus métodos, né? Bastante conhecido já aqui, a gente mostra bastante, mas para quem está chegando e querendo conhecer essa tecnologia, conhecendo, vendo os primeiros casos clínicos, é importante também. Foi feito também o exercício de equilíbrio estático e dinâmico. Aqui nós temos uma ilustração já de uma paciente bastante avançada, né, usando uma almofada de propriocepção para o trabalho provavelmente de estabilização, né, onde o objetivo é, se o paciente tem uma área de elipse, aquela área de elipse inicial muito grande, a gente poder diminuir ela com esses testes, onde o paciente vai ter um estímulo visual, né, do seu centro de massa, e ele vai tentar manter dentro daquela círculo verde, né? Se ele atinge as bordas, ali fica em vermelho, e depois nós podemos avaliar o desempenho dele no relatório final para mostrar uma evolução do equilíbrio dele. Né? Os resultados desse caso, então, embora as primeiras aquisições clínicas e de processamento de dados mostrem perspectivas encorajadoras e tranquilizadoras em relação às disfunções vestibulares e distúrbios ambulatoriais, ainda não é possível fornecer dados estatísticos ou conclusões clínicas. Até o momento, os pacientes apresentam boa adesão ao tratamento com o uso da tecnologia do Biomed, certo? Então, esse é o resultado que se tem até o momento desse caso aqui, né, que apresenta essa rotina de avaliação e tratamento desses pacientes que estão, né, em lares, né, sendo aí necessitando de um